Olá, professor e colegas. Nesse vídeo vamos apresentar um trabalho final da disciplina de banco de dados, desenvolvido por Francisco Amaral, eu, Jefferson, e o Wellington Cardoso, e eu seria o narrador desse trabalho. O tema do trabalho é uma comparação do desempenho entre um banco de dados relacional e um banco NoSQL, orientados a grafos, e para isso utilizamos o PostgreSQL como orientado no trabalho, como representante de um modelo relacional, e o Neo4j como representante de modelos de grafos. A comparação foi feita usando o benchmark TPC-H, que é bastante conhecido para avaliar consultas analíticas sobre dados de negócio, como clientes, pedidos, fornecedores, peças, nações e regiões. E durante a apresentação, a ideia é mostrar não apenas qual banco foi o mais rápido em cada consulta, mas também como a diferença do modelo influencia no resultado. Por isso, vamos passar pela carga de dados, pela modelagem, pela migração do grafo, pela tradução das consultas e, por fim, pela análise dos tempos. O objetivo principal foi aplicar o benchmark para comparar o desempenho do PostgreSQL com o Neo4j. De forma prática, o trabalho teve 4 etapas principais. O primeiro, carregamos a base do TPC-H no PostgreSQL, mantendo o modelo relacional original. Depois, migramos esses dados para o Neo4j, adaptando tabelas e chaves estrangeiras para os nós e relacionamentos. Em seguida, executamos as 22 consultas do TPC-H no PostgreSQL SQL e reescrevemos essas consultas em Cypher para o Neo4j. Por fim, comparamos os tempos de execução e também validamos se as duas versões retornavam as mesmas quantidades de linhas. Então, a pergunta central do trabalho foi: em uma mesma base de dados e com consultas equivalentes, em quais situações o banco relacional se sai melhor? E quais situações o modelo de grafos pode ser mais vantajoso? Essa pergunta é importante porque, na prática, a escolha de um banco de dados não deve ser feita apenas pela popularidade da ferramenta. Ela precisa considerar o formato dos dados, o tipo de consulta que será executada e o volume de informação e o padrão de acesso esperado. O trabalho tenta observar isso em um cenário controlado. Usamos a mesma base, o mesmo conjunto de consultas como referência. Começando pelo PostgreSQL, ele representa o modelo relacional tradicional. Esse modelo, os dados são organizados em tabelas e os relacionamentos entre as tabelas são definidos pelas chaves primárias e chaves estrangeiras. No TPC-H, por exemplo, existem tabelas para clientes, pedidos, itens de pedidos, peças, fornecedores, nações e regiões. Também existe uma tabela importante chamada PartSup, que representa a relação entre as peças e fornecedores. Isso significa que no PostgreSQL, quando uma consulta precisa conectar clientes, pedido, item e fornecedor, essa conexão normalmente acontece por meio de uma operação chamada join. Esse é exatamente o tipo de carga para a qual o PostgreSQL é muito forte. Dados tabulares, integridade de referencial, filtros, agregações, agrupamentos e junções otimizadas pelo planejador de consultas. Além disso, o PostgreSQL possui um otimizador de consultas maduro. Antes de executar uma consulta, o banco avalia diferentes planos possíveis, estima custos e escolhe uma estratégia de execução. Isso é especialmente relevante no TPC-H porque várias consultas combinam muitas tabelas, fazem filtros seletivos e calculam métricas agregadas. Nesta etapa, criamos as tabelas no PostgreSQL, seguindo a estrutura do TPC-H. As tabelas foram criadas com restrições de chaves primária e também com algumas restrições de checagem. Por exemplo, para garantir os valores não negativos ou intervalos válidos. O slide mostra um exemplo de tabela chamada Supplier, que armazena os fornecedores. Ela possui chave sSupply, key, no caso, nome, endereço, país, telefone, saldo da conta e comentários. A chave primária garante que cada fornecedor seja identificado de forma única.
Depois da criação das tabelas, os dados foram carregados a partir dos arquivos com o final .tbl, e do tpch usamos o comando copy para permitir importar os dados diretamente para as tabelas do Postgre. Por fim, adicionamos as restrições de chave estrangeira, como no exemplo que o supplier possa referenciar a tabela nation. Com isso, a base relacional ficou estruturada de forma íntegra e pronta para executar as consultas SQL no benchmark. Essa separação entre o primeiro carregar os dados e depois adicionar algumas restrições também ajuda o desempenho de importação. Em bases maiores, carregar os dados com todas as validações ativas desde o início pode tornar um processo mais lento. Depois da carga, as restrições garantem que a estrutura respeita o modelo relacional esperado. Então, essa etapa, o Postgre ficou com a estrutura original do tpch, preservando tabelas, atributos e chaves primárias, chaves estrangeiras e as relações esperadas entre as entidades. No Neo4j, as coisas mudam um pouquinho, porque ele é um banco de dados orientado a grafos. No modelo de grafos, os dados são representados principalmente por nós e relacionamentos. Os nós representam entidades, como clientes, pedidos, peças e fornecedores. Já os relacionamentos, eles são representados por conexões entre essas entidades. Essa diferença é muito importante porque no modelo relacional, a associação entre entidades normalmente é resolvida durante a consulta, usando o join. No Neo4j, muitas dessas associações já ficam materializadas como relacionamentos do próprio grafo. Por isso, o Neo4j é especialmente interessante para esses problemas em que navegação entre entidades conectadas é a central, como redes, recomendações, dependências, caminho de relacionamentos complexos. No contexto desse trabalho, a escolha do Neo4j foi interessante porque a base tpch, apesar de ser relacional, ela possui muitas entidades conectadas. Clientes fazem pedidos, pedidos possuem itens, itens estão associados a peças, peças são fornecidas por fornecedores, fornecedores pertencem a nações e nações pertencem a regiões. Essa estrutura pode ser vista como um grafo, mesmo tendo origem em tabelas. Para carregar os dados do Neo4j, também partimos dos mesmos arquivos .tbl usados no Postgre. A ideia foi manter a mesma base de origem, mas transformando a forma de representação. Antes da importação, criamos restrições para os nós, garantindo unicidade. Quando a entidade tinha uma chave primária simples, usamos restrição do tipo unique. Quando a identificação dependia de chaves compostas, utilizamos a restrição do tipo node_key. O slide mostra um exemplo de importação de entidade região, region. O comando load csv lê o arquivo, interpreta os campos separados pela... não me lembro exatamente o nome desse negócio aqui, mas separador de tabela. Cria e atualiza o nó região. E atribui propriedades como o código, um nome e comentário. Essa etapa foi repetida para principais entidades do tpch, como nação, customer, supplier, part, order e line item. Um detalhe importante é que a importação para o Neo4j não foi simplesmente copiar tabelas. Foi necessário decidir quais elementos deveriam virar nós, quais deveriam virar relacionamentos e quais atributos deveriam ficar em cada parte do gráfico. Essa decisão impacta diretamente na forma de escrever as consultas e também o desempenho obtido depois. Agora vamos lá. Próximo. Depois da criação dos nós, foi necessário criar relacionamentos entre eles. No Neo4j, esses relacionamentos são a parte central do modelo. Por exemplo, a tabela nation possui uma referência para a região do modelo relacional. No grafo, essa referência foi transformada em uma aresta entre o nó nation e o nó região. No slide mostra um exemplo de como buscamos cada nação. Encontramos a region correspondente e criamos um relacionamento entre elas em lote. O uso de transações em lote foi importante para tornar a importação mais controlada e evitar operações muito grandes de uma só vez.
até porque, né, a memória RAM não está muito alta. Depois que os relacionamentos foram criados, algumas propriedades que funcionavam apenas como chaves estrangeiras puderam ser removidas dos nós. Isso faz sentido porque no grafo a ligação deixa de ser apenas um atributo e passa a existir como relacionamento navegável. Essa mudança é uma das principais diferenças conceituais entre os modelos. No PostgreSQL, uma chave estrangeira indica que existe uma relação, mas essa relação é resolvida durante a consulta. No Neo4j, a relação é uma entidade da primeira classe. Ela tem tipo, direção e pode ter propriedades. Por isso a consulta pode percorrer diretamente essa ligação. Pronto. Na modelagem do Neo4j, as principais tabelas do TPCH foram transformadas em nós, porque elas possuem identidade própria e atributos relevantes. Assim, entidades como região, nação, customer, supplier, parte, ordem, line item passaram a existir como nós no grafo. As associações que o PostgreSQL eram representadas por chaves primárias e estrangeiras foram convertidas em relacionamentos diretos entre os nós. A migração buscou preservar a lógica do TPCH, mas adaptando a estrutura para o modelo orientado a grafos. Um ponto importante é que a maior entidade importada foi o line item, com mais de 600 mil registros. Isso mostra que o volume principal da base está nos itens do pedido, que conectam pedidos, peças e fornecedores. Essa escolha de modelagem também buscou evitar uma representação pobre do grafo. Se tudo fosse convertido de maneira automática, sem pensar no significado de cada tabela, poderíamos criar um modelo difícil de consultar, ou com um desempenho ruim. Por isso a migração levou uma consideração tanto na estrutura original do TPCH, quanto na forma natural de navegação do Neo4j. Esse slide ele resume as decisões de modelagem mais importantes. A primeira decisão foi modelar o line item como nó. Isso foi necessário porque line item não é apenas uma ligação simples entre pedido e peça. Ele possui muitos atributos próprios, como quantidade, preço, desconto, imposto, data e status. Além disso, ele conecta simultaneamente pedido, peça e fornecedor. Por outro lado, o PartSup foi modelado como relacionamento porque representa diretamente o fornecimento de uma peça por um fornecedor. Seus atributos como quantidade disponível e custo de fornecimento foram colocados como propriedade de relacionamento suppliers. Com isso, as antigas chaves estrangeiras do PostgreSQL passaram a aparecer como caminhos no grafo. Por exemplo, uma nação pertence a uma região, um cliente pertence a uma nação. Um cliente faz pedidos, um pedido possui itens. Cada item está associado a uma peça e a um fornecedor. Essa modelagem foi essencial para traduzir consultas SQL para Cypher, porque vários joins passaram a ser representados como travessias interconectados. Por exemplo, em vez de consultar uma tabela de pedidos depois de juntar com itens, depois juntar com peças e fornecedores, o Cypher permite expressar o caminho inteiro como um padrão. Isso torna algumas consultas mais diretas do ponto de vista conceitual. Porém, isso não significa que todas as consultas ficam automaticamente mais rápidas, porque consultas com muitas agregações ou combinações ainda podem ser custosas no modelo de grafos. Antes de analisar os resultados, é muito importante entender o tamanho da base migrada. O grafo final ficou com 786.602 nós e mais de 2 milhões de relacionamentos. A maior entidade foi o Line Items, né, com mais de 600 mil nós. Isso confirma que itens de pedido são o núcleo mais volumoso da base. Entre os relacionamentos, os maiores volumes foram o hasLine, forPart e o supply_by. Cada um também tem mais de 600 mil ocorrências. Isso acontece porque cada item de pedido precisa estar conectado a um pedido correspondente.
a peça correspondente a um fornecedor correspondente. Essas contagens foram conferidas depois da migração, para garantir que a base do Neo4j refletia corretamente a base original carregada no PostgreSQL. Essa conferência foi essencial porque qualquer erro na migração comprometia a comparação. Se o Neo4j tivesse menos nós, menos relacionamentos ou relacionamentos incorretos, os tempos poderiam parecer melhores ou piores, ou por algum motivo não ter relação com o desempenho do banco. Então, antes de comparar consultas, foi necessário confirmar que o grafo estava completo e coerente. Depois da etapa de modelagem, implementamos as 22 consultas do benchmark TPCH. No PostgreSQL, as consultas foram executadas em SQL sobre as tabelas relacionais originais. Nesse caso, as junções são feitas por chaves primárias e estrangeiras. No Neo4j, cada consulta foi reescrita em Cypher. Essa reescrita não foi apenas uma tradução textual, foi necessário adaptar a lógica em cada uma consulta para a estrutura de grafo, usando padrões de caminho. Por exemplo, uma consulta SQL liga cliente, pedido e item por joins. No Cypher, passa a navegar pelo caminho Custom, Order e Line Item. Essa etapa foi uma das mais importantes do trabalho, porque a comparação só faz sentido se as consultas nos dois bancos forem equivalentes em resultado. Ao todo, foram mantidos arquivos SQL para o PostgreSQL e os arquivos Cypher correspondentes ao Neo4j. Também foram gerados relatórios com os resultados das execuções, o que permitiu comparar tanto o tempo quanto o número de linhas retomadas. Isso ajudou a documentar o experimento e tornar a análise mais rastreável. A principal adaptação foi transformar junções relacionais em caminhos e grafo. No SQL, uma consulta normalmente descreve quais tabelas devem ser combinadas e quais colunas fazem ligação entre elas. Por exemplo, para chegar a um cliente até seus itens de pedido, usamos join entre cliente, pedido e item. No Cypher, a consulta descreve diretamente o caminho do grafo. Em vez de dizer quais chaves precisam ser comparadas, dizemos em Customer, que possui relacionamento implicit com Order, e esse Order possui um relacionamento asLine com Line Item. Essa diferença muda bastante a forma de escrever as consultas. O Cypher fica mais próximo da ideia de navegar em entidades conectadas, enquanto o SQL fica mais próximo da combinação de tabelas. Um cuidado importante nessa tradução foi preservar a lógica da consulta original. Algumas consultas do TPCH usam subconsultas, filtros por tabelas, filtros por região, cálculo e receita de agrupamento. Então, em alguns casos, a versão do Cypher precisou ser reestruturada em etapas, usando match e with, no caso, agregações e filtros intermediários para chegar no mesmo resultado. As consultas do TPCH são variadas, então exige diferentes tipos de operação. Algumas consultas fazem filtros por datas, marcas, regiões e nações. Outras fazem agregação com soma, média e count, no caso. Também há agrupamentos com group by, ordenações e subconsultas e navegação entre cliente, pedido, itens, peças e fornecedores. Essa variedade é interessante para o trabalho porque ela permite observar perfis diferentes de desempenho. Consultas mais analíticas, com muitas agregações e agrupamentos, tendem a favorecer o modelo relacional e o otimizador do PostgreSQL. Já consultas em que o custo principal está em navegar por entidades conectadas podem favorecer o Neo4j, dependendo da modelagem. Essa variedade também impede uma conclusão simplista. Se usássemos apenas a consulta de travessia, o Neo4j provavelmente pareceria mais vantajoso. Se usássemos apenas consultas tabulares com agregação, o PostgreSQL provavelmente dominaria. O TPCH combina diferentes padrões, então ele ajuda a observar melhor os limites e vantagens de cada abordagem. Esse aqui é um exemplo de consulta, né? Aqui temos um exemplo simplificado de diferença entre o SQL e o Cypher. No SQL, a consulta depende de condições de junção entre tabelas, ou seja, precisamos indicar qual tabela se conecta à outra por meio de suas chaves. No Cypher, os relacionamentos já fazem parte do modelo, então
A consulta descreve o padrão que precisa existir no grafo, uma vez de montar uma ligação no momento da consulta. Percorremos o relacionamento já criado. Essa foi a lógica usada nas 22 consultas. Manter o mesmo objetivo da consulta original, mas expressar esse objetivo usando a linguagem do modelo do Neo4j. Um exemplo geral é a navegação entre cliente e fornecedor por meio de pedidos e itens. No SQL, essa ligação aparece como uma sequência de joins. No Cypher, ela aparece como um caminho entre nós. Essa diferença deixa claro que a linguagem de consulta não é apenas uma sintaxe diferente, ela reflete uma forma diferente de pensar no banco de dados. Antes de comparar o desempenho, fizemos uma etapa de validação. Todas as consultas foram executadas sem limite, para que o resultado não fosse artificialmente reduzido. Também verificamos que nenhuma consulta ficou com erro e que nenhuma consulta da SQL retornou 0 linhas de forma indevida. O ponto mais importante foi conferir se o PostgreSQL e Neo4j retornavam a mesma quantidade de linhas para cada consulta. Essa validação foi usada como evidência de que as consultas estavam equivalentes em termos de resultado. Só depois dessa verificação, os tempos foram comparados. Para cada consulta, registramos o tempo de execução do PostgreSQL e o tempo do Neo4j, e a quantidade de linhas retornadas de ambos os bancos. Essa validação também ajudou a corrigir problemas durante o desenvolvimento. Algumas consultas precisaram de ajustes no parâmetro, que precisaram remover o limite, e algumas precisaram ser revistas para garantir que não retornassem 0 por erro de filtro. No final, todas as consultas ficaram sem erro e com a mesma quantidade de linhas nos dois bancos. As 22 consultas foram traduzidas, mas nem todas têm o mesmo perfil. Algumas consultas são mais simples, com filtros diretos sobre o line item. Outras envolvem caminhos maiores, passando por cliente, pedido, item, peça, fornecedor, enfim, todas as tabelas. Também existem consultas com subconsultas e agregações mais pesadas. Por exemplo, algumas calculam receita, lucro, participação de mercado, quantidade média, fornecedores qualificados ou pedido com condições específicas. Essa diversidade permitiu observar que o desempenho não depende apenas do banco escolhido, mas também do tipo de consulta e da forma como os dados foram modelados. Por isso, ao analisar os resultados, não olhamos apenas para o tempo bruto, mas também consideramos o perfil de cada consulta. Uma consulta que acessa diretamente o relacionamento materializado no grafo pode se comportar de forma muito diferente de uma consulta que precisa agrupar muitos registros ou calcular agregações em grande escala. Neste gráfico, comparamos o tempo das consultas, mas omitimos a Q17 e a Q20 para melhorar a visualização, porque tem uma diferença bem grande. Essas duas consultas foram removidas do gráfico porque tiveram diferenças muito grandes. A Q17 levou cerca de 60 segundos no PostgreSQL e 0 microsegundos no Neo4j. Já a Q20 levou cerca de 200 microsegundos no PostgreSQL e 1 segundo no Neo4j. Essas duas consultas fossem mantidas no mesmo gráfico, elas deixariam as demais barras muito pequenas e difíceis de comparar. Por isso, este slide ajuda a enxergar melhor os comportamentos das outras consultas. Ela mostra que, sem os maiores outliers, existe uma disputa mais equilibrada entre os dois bancos, com vitórias distribuídas entre o PostgreSQL e o Neo4j. Este cuidado com os outliers é importante para a visualização da Q17 e da Q20, porque são resultados relevantes e não foram descartados da análise. Elas apenas foram omitidas neste gráfico específico para não distorcer a escala. Depois elas voltam a aparecer na discussão dos maiores ganhos, justamente por são casos muito importantes para entender a vantagem no Neo4j. E aqui elas voltaram. No resultado geral, o PostgreSQL foi mais rápido em 12 consultas, enquanto que o Neo4j ele foi mais rápido em 10. Então, a parte de cima é o Neo4j, a parte de baixo é o PostgreSQL. Isso mostra que o resultado foi relativamente equilibrado em quantidade de vitórias, porém a quantidade de consultas vencidas não conta a história inteira.
O PostgRE teve um desempenho mais consistente em várias consultas do TPCH, o que era esperado, já que o benchmark foi criado para cargas analíticas relacionais. Ao mesmo tempo, o Neo4j teve ganhos muito expressivos em algumas consultas específicas, principalmente quando a modelagem em grafo favoreceu a navegação entre entidades relacionadas. Então, o resultado geral precisa ser lido em duas camadas. A primeira camada, os números de vitórias do PostgRE ficou à frente. Na segunda camada, olhando a magnitude de algumas diferenças, o Neo4j mostrou que pode ter ganhos enormes quando o problema combina bem com a estrutura do grafo. Esse slide reforça a interpretação principal do resultado. O PostgRE venceu mais consultas, mas o Neo4j apresentou maiores ganhos individuais. Isso significa que não podemos concluir simplesmente que um banco é sempre melhor que o outro. A comparação mostra que cada modelo tem pontos fortes e diferentes. O PostgRE se destacou em consultas com perfis mais analíticos e relacional, especialmente agregações, agrupamentos e combinações que o otimizador SQL consegue tratar. Já o Neo4j se destacou quando o problema pode ser resolvido de forma eficiente por meio de travessias no grafo. Esse ponto reforça uma ideia importante nos bancos de dados. Desempenho não depende apenas da tecnologia, mas do encaixe entre tecnologia, modelo e consulta. Um banco pode ser excelente em alguns cenários e não ser mais adequado em outro. Por isso, o benchmark precisa ser interpretado com cuidado. Observando os maiores ganhos, o destaque do Neo4j aparece principalmente nas consultas Q17 e Q20. Na Q17, o PostgRE levou aproximadamente 60 segundos, enquanto que o Neo4j levou 6 microsegundos. Na Q20, a diferença foi ainda maior. O PostgRE levou mais de 206 segundos, enquanto o Neo4j levou 1 segundo para resolver. Esses resultados indicam que nessas consultas, a estrutura do grafo reduziu muito o custo da navegação entre entidades relacionadas. Por outro lado, o principal destaque do PostgRE foi a Q11. Nessa consulta, o PostgRE levou 3 segundos, enquanto que o Neo4j levou 11 segundos. Ou seja, essa situação e o processamento relacional foi muito mais eficiente. Então, os maiores ganhos mostram justamente um ponto central do trabalho. O desempenho depende fortemente do padrão de acesso dos dados. Também é importante notar que esses resultados foram obtidos no ambiente de trabalho, com bases disponibilizadas pela disciplina, e não com consultas implementadas para esse modelo. Em outro volume de dados, com outros índices, outras configurações ou outra forma de modelagem, os tempos absolutos poderiam mudar. Ainda assim, o padrão observado ajuda a entender as características de cada banco. Esse slide resume a metodologia de comparativo. As 22 consultas do TPCH foram executadas nos dois bancos. No PostgRE, elas foram executadas em SQL, sobre banco relacional. No Neo4j, as mesmas consultas foram reescritas em Cypher, adaptadas no modelo de grafo criado na migração. Para cada consulta, registramos 3 informações principais, que foi o tempo de execução do PostgRE, o tempo de execução do Neo4j e a quantidade de linhas retornadas de cada banco. A comparação de desempenho foi feita consulta a consulta. Para cada consulta, consideramos mais rápido o banco que apresentou o menor tempo de execução. Mas antes de comparar os tempos, validamos as duas versões que retornavam a mesma quantidade de linhas. Isso foi importante porque não adiantaria uma consulta ser mais rápida se tivesse retornado um resultado diferente. Além dos tempos, o trabalho gerou alguns artefatos para documentar o experimento. Os arquivos SQL e os arquivos Cypher, os relatórios de execução, o comparativo entre o PostgRE e o Neo4j e os gráficos utilizados na apresentação. Esses arquivos ajudam a mostrar que o resultado não foi apenas uma observação manual, mas uma comparação organizada e reproduzível. Como conclusão, a melhor escolha depende do tipo de consulta de forma em que os dados são modelados. O PostgRE foi mais consistente no conjunto geral do TPCH e venceu 12 das 22, e o resultado faz sentido, porque o TPCH, o benchmark analítico, originalmente foi pensado em bancos relacionais. Mas o Neo4j, por outro lado, venceu 10 e teve vantagens muito expressivas dos casos específicos. Isso mostra que o modelo de grafo pode ser muito eficiente quando o problema envolve navegação de relacionamento já materializada. Também ficou claro que o Neo4j não deve ser visto como um substituto direto do PostgRE.
para todo tipo de carga analítica. Ele é mais adequado quando o problema é naturalmente conectado, enquanto que o Postgre continua muito forte para a analítica tabular, agregações e consultas relacionais tradicionais. Portanto, a principal contribuição do trabalho foi mostrar na prática que a escolha do banco de dados deve considerar a estrutura dos dados e o tipo de consulta e o padrão de acesso esperado. De forma resumida, o PostgreSQL continua sendo uma escolha muito forte para workloads analíticos e relacionais, especialmente quando há muitas agregações e operações tabulares. O Neo4j se mostrou muito interessante quando a consulta depende de percorrer a relação entre entidades. Assim, mais do que apontar um vencedor absoluto, o trabalho mostra que a modelagem correta é a parte essencial da escolha da tecnologia. Com isso, encerramos a apresentação do trabalho final e ao longo do projeto carregamos a base do TPCH no Postgre, migramos os dados do Neo4j, criamos nós e relacionamentos, escrevemos as 22 consultas em Cypher, validamos os resultados e comparamos os tempos de execução. Obrigado.